Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. E só você que assiste aqui o programa sabe quando o ex-presidente da Bolsa, o Edemir Pinto, veio aqui para se despedir, que ele estava se aposentando, ele explicou por que é B3, Brasil Bolsa Balcão. Ele falou, Resch, eu sempre, ele trabalhou aqui muitas décadas, né? Sempre quis ter uma bolsa no Brasil que chamasse, que nem a bolsa alemã, Deutsche Börse. Então é isso, Brasil, Bolsa Balcão. Bem, eu agora estou nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, tudo. E tem boletins praticamente diários lá, com mais informações, além do programa. O programa você pode assistir pela TV, como sempre viu, pelo Facebook, depois vai para o YouTube, fica lá no YouTube, você pode ver e rever quantas vezes quiser. Então vá nessas mídias, me siga e dê um like, porque aí eu fico feliz, né? Dando like, eu só passo o dia rindo. Quanto mais likes vocês derem, melhor. Bem, seguinte, o assunto aqui é alimentos. Eu deixei de surpresa para o meu entrevistado uma pergunta que eu quero fazer para ele, mas durante o programa eu a farei. Que é essa questão de mudança. O mundo está mudando muito rapidamente, não apenas na questão da tecnologia, telefone celular, essas coisas todas, as redes. O Brasil, por exemplo, acho que foi o segundo país a adotar com sucesso campanha política via rede, né? Vocês sabem do que eu estou dizendo. Na área de alimentação também. E o assunto de hoje é uma empresa brasileira, tipicamente, totalmente brasileira, na área de alimentos, que já completou 55 anos. Para mim é uma empresa jovem ainda, mas é uma empresa no Brasil, aguentar 55 anos não é para qualquer um, para os fortes. Trata-se da Caramuru Alimentos, ano 55. E está aqui comigo o vice-presidente da empresa. Vocês já conhecem, ele sempre que pode, que eu convido, ele faz um esforço e vem até aqui ouvir minha conversa. Trata-se do César Borges de Souza. Muito boa tarde. Boa tarde. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Eu que tenho a agradecer de estar aqui no seu programa com os seus telespectadores. A Caramuru é uma empresa resiliente, né, César? Como eu. Não é fácil. Nós estamos num ramo que tem Cargill, ADM, Bunge, outras já se foram. Então, Tem a da Madame Dreyfus também. Tem Dreyfus, agora tem chinesa no mercado. Então, é um mercado de gigantes. Então, não é fácil. A gente, várias fases, a empresa começou, processava milho, agora principalmente processa soja. Então a empresa passou por várias fases, começou no Paraná, Então, foi para Goiás. O milho é famoso, todo mundo conhece, acho que a marca de milho Sinhá. Pois é, e não só o milho Sinhá, mas tem o óleo de soja, tem girassol, tem óleo de milho Sinhá. Então tem várias... Hoje nós temos vários produtos, eu não saberia nominar todos os produtos que a Caramuru tem com a marca Sinhá. Uhum. Você ia dizendo que começou no Paraná, né? Você nasceu no Paraná? Não. Você nasceu em Minas? Eu nasci em Minas, em Uberlândia, mas com 1 ano de idade, o meu pai, que era um apaixonado por terra, ele gostava muito de terra roxa e ele achava que o cerrado não dava nada. Ele estava equivocado, obviamente. O cerrado dá muita coisa. Mas naquela época, a visão dele é de que a terra do cerrado não produzia. Então ele gostava muito e ele foi para o Paraná. Passou a mão na minha mãe, passou a mão no meu irmão mais velho, com a minha mãe grávida da minha irmã, e lá se foi ele para a aventura no Paraná.
E foi lá que surgiu a Caramuru. E depois de alguns anos, porque isso foi em 47, a Caramuru surgiu em 64 na forma de uma empresa individual inicialmente, no nome do meu pai. Na rua Caramuru, isso é importante que a gente diga que foi exatamente na rua que deu nome à empresa até hoje. E a rua Caramuru deve existir em Maringá até hoje também. Ela existe até hoje. E o prédio... Ela fica quase na divisa do Maringá Velho para o Maringá Novo. Quem mora lá sabe perfeitamente essa distinção que existe. Vocês foram pioneiros em várias coisas. O fato de ser empresa nacional, de capital nacional, tem muitas implicações. Não daria um programa inteiro para a gente falar. O dinheiro aqui é mais caro, enfim, tem um monte de coisa. O país é cheio de burocracia. Você concorre com a maior empresa de água do mundo, que é a Cargill, né? Acho que é a maior empresa. E é de capital fechado. Fechado, familiar. A Bunge é muito grande, a ADM, a Archer Daniels Midland, a Dona Dreyfus lá, que também está em vários ramos e tal. Mas o fato é que a Caramuru está aí. Eu já li artigos, entrevistas tuas, no Valor Econômico, sobre a ideia de vender. Vocês têm pensado em descansar um pouco, aproveitar mais a vida ou não? A gente, obviamente, todo empresário, ele pensa em várias possibilidades. Eu estou muito seguro de que eu não serei eterno. Isso eu tenho que revelar aqui no seu programa. Tá bom. Então, a gente tem que analisar as várias possibilidades. Isso sem dúvida nenhuma. A família não tem interesse em... Não. A empresa ela não está à venda, ela é uma empresa vendável, porque é uma empresa de sucesso, tem 55 anos e ela atingiu o faturamento de 4 bilhões de reais. Ela exporta por ano mais ou menos 500 milhões de dólares todo ano. Tem continuidade nessa exportação. A Caramuru é uma das poucas empresas aqui no Brasil que se direcionou para produzir produtos não transgênicos, então é uma área especial da Caramuru. A Caramuru é uma das poucas empresas no mundo que faz a proteína concentrada de soja e também será a primeira empresa no mundo a produzir o etanol de soja, que isso irá funcionar ainda esse ano. Então a gente tem várias coisas que a gente se diferenciou, se destacou. A gente é uma empresa reconhecidamente valorizada na área de logística. A gente faz o transporte pela hidrovia Paraná-Tietê, combinando frete de caminhão, frete pelo rio e frete também ferroviário com direção a Santos. A gente também utiliza o porto, já há mais de um ano que a gente utiliza o porto lá da Saída Norte, no estado, território do Amapá, né? Lá é território, eu nem sei direito. Não, é estado. Já é estado. Nós estamos no Porto de Santana, a gente faz um transbordo lá em Itaituba, no Pará, e aí a gente vai pela Tapajós, navegando pelo rio, um pedaço do Amazonas, e aí a gente chega lá em Porto Santana, local que a gente carrega navios para a Europa. Ok, nós vamos ao intervalo, já já a gente continua, que o assunto é extenso. Eu converso com o vice-presidente da Caramuru Alimentos, empresa que está fazendo 55 anos, e que ela tem diferenciais, como o César estava explicando, mas depois do intervalo a gente volta. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, entrevistado é o vice-presidente da Caramuru Alimentos, César Borges de Souza. Quando eu interrompi no primeiro bloco, ele estava falando dos diferenciais da Caramuru. Você acredita essa maneira de, por exemplo, vocês investiram em ferrovia, hidrovia, como você está falando, ir para o Arco Norte, o chamado Arco Norte, você atribui o sucesso da Caramuru também
a esse tipo de atitude que vocês tomaram? De diferenciar, de fazer aquela concentrado de Você soja? vê, a Caramuru começou no Paraná. Ela começou em Maringá, logo depois mudou para Apucarana, é perto, mas já era um movimento que ela vinha fazendo. Depois ela foi para Goiás, outro movimento. Então não é uma empresa que está parada. Depois ela resolveu processar o germe de milho de novo no Paraná. Então ela foi acompanhando a movimentação, onde os caminhoneiros moram, cidade dormitório, Arapongas era uma cidade. Então trazer produto de Goiás para juntar com o produto do Paraná e processar e mandar para exportação, que naquela época o farelo de germe de milho era exportado. Então a gente foi sempre observando as tendências e aproveitando esses momentos de ferrovia. Quando nós instalamos o processamento de farelo do germe de milho, nós fizemos isso num local que tinha desvio ferroviário. E usamos muito a ferrovia para levar produto para Paranaguá. Hoje não usamos mais, porque hoje a totalidade do farelo de germe de milho é consumida no Brasil. Então as coisas mudam e você tem que ir sempre se adaptando. No começo a gente só trabalhava com milho. Depois quando a gente mudou para Goiás, a gente construiu uma rede de armazenagem. Nós temos uma rede bastante significativa de armazéns, principalmente em Goiás, hoje. A gente mudou a cabeça do produtor agrícola, que ele deixava o milho secar no pé. E depois ele passou a observar que tinha vantagem. Ele colhia antes, guardar no armazém, vender depois, vender antes. Então, a gente participou da vida do produtor agrícola e a gente nem sonhava, como eles também não, que teria a segunda safra. Então, você vê que isso tudo combinou em possibilidade do produtor guardar um produto para plantar o outro e comercializar com mais tranquilidade a sua própria safra. Eu gostei dessa história do etanol de milho. Vocês fizeram uma fábrica disso? Perdão, não é etanol de milho. Se eu falei, Etanol de soja. O nosso é etanol de soja. Então, vocês fizeram uma fábrica para isso? A gente não fez uma fábrica, a gente utilizou de uma fábrica feita com tecnologia. Nós temos um financiamento de inovação disruptiva dado pelo FINEP. É o primeiro financiamento que nós obtivemos do FINEP ao longo da nossa história. Mas isso está em andamento e não é uma fábrica nova. São mudanças que a gente faz, concentra açúcares e é parte química. Então, a fábrica existente, você coloca alguns equipamentos a mais, faz alguns processos industriais e com isso você consegue obter o etanol que será utilizado nessa mesma fábrica, uma parte dele, naturalmente. Não, é porque o biocombustível de soja vai indo muito bem, o tal do B10, B5, sei lá. Hoje é B11. B11 já. E esse etanol não é para movimentar o etanol, ele é como se fosse o etanol da cana. Não é nada, é o mesmo uso. Ele substitui gasolina, ou pode ser adicionado gasolina. Olha que e legal. A gente utiliza esse produto no processo industrial para produzir a proteína concentrada de soja. Ah, que legal. Super, super articulado. Quem é o cérebro? É você? A Caramuru tem várias pessoas. Vários cérebros. Tem vários Tem cérebros. o seu irmão lá em Itumbiara. E tem também o pessoal contratado, que conhece muito. Tem o Júlio Oliveira, que é uma pessoa que se dedica a esses novos empreendimentos. Então, no momento, a gente também está fazendo uma agregação de valor à glicerina, que é um subproduto do biodiesel, para a gente vendê-lo com um valor maior. A gente está fazendo essa instalação aí, sim, é uma fábrica, em Ipameri, né, em Goiás.
E o transgênico, o mercado não transgênico, você continua nadando de braçada nele? É um mercado muito difícil, muito pequeno, mas a Caramuru se especializou nesse mercado. Então a Caramuru trabalha, hoje ela já fornece semente, ela já trabalha junto com produtores de semente, ela já assegura que a semente é uma semente de fato não transgênica. A gente trabalha para obter resultados ao longo do nosso negócio inteiro. E é claro, boa parte do nosso negócio é de não transgênico, embora percentualmente o transgênico hoje ocupa maior parte da nossa movimentação. Claro. Se você olhar o Brasil como um todo, não passa de uns 2, 3% de produção de não transgênico. Então nós não poderíamos sobreviver fazendo só não transgênico. Claro. Então a gente trabalha também com transgênico. Mas é muito importante na nossa visão, na nossa estratégia, a gente trabalhar com não transgênico e atender os clientes exigentes, principalmente europeus, que têm preferência por esse produto, pela razão que só eles sabem. É uma história que você vai gostar. Eu gosto de contar minhas histórias. Outro dia eu li um artigo que agora estão resolvendo culpar o produtor. Todo mundo sabe que o transgênico cria uma resistência lá, uns capinhos, umas ervas daninhas, enfim. O diabo, mesmo milho, nasce no meio do sojal, enfim. Isso aí não é novidade. Mas aí eu gravei um boletim, porque teve alguém daquele centro lá, que você sabe qual que é, dizendo que a culpa é do produtor porque ele não plantava, não fazia o refúgio. Eu gravei um boletim dizendo, olha, vocês me desculpem, na minha opinião, o problema é de quem cuida de biotecnologia, não do produtor, né? Agora vamos jogar a culpa no produtor que não faz refúgio. China, incomoda você? É bom esse negócio da briga? Parece que a briga acabou. O Donald Trump ontem, hoje, adiou de novo aquelas barreiras que ele ia pôr para a China. Briga de elefante, costuma Quem dizer, sofre? quem sofre é a grama, é a isso. formiga. Então, Isso. o Brasil não é a parte maior nessa briga, obviamente. Ele tem que prestar muita atenção, ele tem que ter as suas alianças com os Estados Unidos, mas sua aliança também com a China. Então, ele tem que aproveitar todos esses mercados, mas, obviamente, ele tem que defender o seu próprio interesse. E defendendo o seu próprio interesse, ele tem que apertar o chinês para que ele compre mais carne, para que ele compre mais óleo, e que a compra dele não pode ser só grão, naturalmente. E o Brasil precisa fazer esse trabalho para enquadrar também o chinês. Eu concordo com você em parte, mas nós vamos no intervalo, a gente volta já. Rapidíssimo. Já é para o último bloco, eu converso com o vice-presidente da Caramuru. É sempre uma conversa muito boa. César Borges de Souza. Vamos no intervalo. Eu gostando que o César nunca mais me convidou para ir no Maverick. Depois ele explica para vocês o que é isso. Eu volto já. Duas coisas. Bom, você está de volta ao programa Mercado Futuro, me entrevistado ao César Borges de Souza. E o César, esse jeito zen dele, eu também fico zen e me inspiro. Eu lembrei de duas coisas, né? Uma é o seguinte, os chineses têm uma história de milênios, são muitos milhares de anos. Eu li até um livro dizendo que eles vieram muito antes dos portugueses, eles viajaram de navio pelo mundo todo. Eles plantavam até arroz dentro do navio, para você ter uma ideia. É uma história meio... E a segunda história que eu lembrei é o seguinte, sobre negociar com a China, Brasil e China, o Brasil realmente precisa aprender muito, precisa ter muita inteligência aí, porque, segundo o Nelson Rodrigues dizia que a gente era subdesenvolvido, não assim por improviso, foram 500 anos treinando, né? Para chegar a milenar, nós vamos ter que muitos mais 500. Muito mais 500. Eu gostaria de te perguntar um negócio que é a surpresa que eu falei no começo do programa. Outro dia eu estive aqui com um pecuarista, que vai produzir em pouco tempo, vai vender para os frigoríficos,
um volume de 60 mil cabeças de boi gordo. E aí eu cutuquei ele com essa história da carne sintética. De frango já disse que é muito boa, não sei, não provei. A de um hambúrguer, o primeiro hambúrguer saiu por $40 mil. Um hambúrguer seria carne bovina, mas já estão fazendo por uns $5 cada hambúrguer. E, para minha surpresa, ele falou que eles estudam essa futurologia, essa mudança alimentar. Você se preocupa com essas coisas? Você comeria carne virtual? É quase uma carne virtual, né? Olha, Artificial. sinceramente, a carne, especialmente a bovina, ela é tão saborosa. Para eu mudar, eu precisaria ser algo espetacular, porque senão eu não mudaria. É um prazer enorme você comer um churrasco de costela, de picanha. Eu não começo a falar isso agora, que Já anima, né? Não, o que eu estava... então, pode ser, a gente não pode falar dessa água eu não beberei, mas É difícil. Não, o que eu estava te provocando é o seguinte. Por exemplo, você conseguia imaginar isso há algum tempo atrás? Quando eu te conheci, que já faz um bom tempo, que a maior empresa de táxi do mundo não ia ser dona de um carro? Que a maior empresa de rede hoteleira do mundo não ia ser dona de um quarto? Então, por que não vai acontecer umas mudanças significativas na área de alimento? Claro. Hoje, eu estava brincando com esse negócio de alimento. Antes a gente ia no mercado, né, ou ia no açougue e falava, me dá 10 quilos de carne de vaca ou carne de boi. Hoje não, você escolhe o que você quer e tal. Quando você compra um queijo, qualquer queijo, de cabra, de búfalo, o que vem de informação, quer dizer, houve uma grande mudança. Nesses produtos que a Caramuru vende, não os especiais, essa proteína, lecitina... Mas todos, eu acho que todos os produtos podem passar por mudanças. A forma, por exemplo, de alimentar os peixes, ela poderá não ser a mesma de hoje. Os cativeiros, a localização, tudo isso está sujeito a ter mudança. Você cria peixe também lá no Mato Grosso? Não, ainda não. Mas acho... Ainda não é bom. Acho muito interessante você combinar. Até hoje, eu não tenho nem confinamento, mas já tive instalação para confinamento. Quero passar a utilizar o milho que eu produzo lá, na entre-safra da soja. Eu quero utilizar todo o milho no confinamento, principalmente no confinamento. Está sendo muito comum hoje usar o que... Porque o milho não paga frete, sabe? Não existe essa possibilidade dessa fazenda, onde ela está localizada, no norte do Mato Grosso, no município de Nova Canaã do Norte. De lá eu saí com milho, ele só vai onerando. Paga o frete, não paga nem o frete. Não paga nada. E essa tua ideia bate com a ideia da Caramuru, que fez 55 anos e provavelmente fará umas 60, 70, 80, sei lá quantos, a gente não sabe, né? O futuro a gente não tem ideia. A empresa é firme, é diversificada, tem produtos especiais, enfim, tem tudo para continuar e dar certo, né? Mas no caso da fazenda, hoje, o que se chamava de... não era pré-confinamento, tem um semi-confinamento, hoje está se fazendo com milho no pasto. Exato. Você está exatamente dentro da... Hoje a gente faz isso, mas além disso, eu quero ter uma terminação mais forte no confinamento. Você tem frigoríficos lá no Artão, Nova Canaã? É que atualmente eu estou numa parceria, então eu não estou praticamente ativo nas vendas para frigorífico, mas tem um lá em Nova Canaã do Norte. Norte do Mato Grosso é quase... Ali a Amazônia. Fica no caminho de Colíder e Alta Floresta. Okay. Nova Canaã está ali, quase que distante das duas cidades. Em termos de Caramuru, vocês têm esse etanol, eu gostei dessa ideia do etanol, vocês vão produzir para vocês, e mas vai ter uma parte para ser vendida também. Vendida como biodiesel. Ou não chama de biodiesel? Essa parte que vai ser vendida, ela é como se fosse o etanol mesmo. Vai ter o mesmo uso do etanol da cana, não tem nenhuma
nenhuma diferença. Para carro, caminhão. Para gasolina, para substituir gasolina. E ele vai. Ou para adicionar em gasolina também. E ele seguramente é menos poluidor que o mineral, né? Claro. Tudo é menos poluente que o petróleo. Só os ecologistas dizem que só boi que não, né? Conversa, porque tem formas de fazer o boi também, que eles ainda vão tirar o chapéu para o boi. Eu ia aproveitar as suas últimas viagens aí para a Alemanha, mas não vai dar tempo, já tem 2 minutos. Eu só queria lembrar que eu orientei, falei aqui no ar, né? Não sei se alguém viu e contou, a nova ministra da Agricultura e Pecuária, a deputada Tereza Cristina, que é do Mato Grosso do Sul, né? Deputada pelo Mato Grosso do Sul. Quando ela for nessas reuniões que você costuma ir, internacionais, é usar a mesma frase que o ex-ministro Pratinho de Moraes usava em Genebra, quando falavam da poluição do gado brasileiro. Diz, não, ele falava 8 línguas. Não, as vacas brasileiras são todas veganas. Come capim. Não polui nada. Os seus bichinhos lá comem capim, não come? Com certeza. Se não come capim, come o milho também. Então... Também é vegetariano, né? Era essa frase que o Platini usava. Nosso gado é vegetariano, ele só come... César, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você de me convidar. Faça isso pelo menos uma vez por ano. Não, mas é sempre divertido. Senão o meu cadastro pode ficar vencido. Não, aqui na Bolsa não, porque você é acionista aqui. De acionista, eles não pagam o cadastro. Você sabe que todo ano, quando eu volto aqui, o crachá, todo ano, quando eu paro no finalzinho de ano, quando eu volto, está bloqueado, tem que desbloquear. Tem que desbloquear. Passou um ano, acabou. É isso aí. Gente, esse é César Borges de Souza, vice-presidente da Caramuru Alimentos, empresa que completou 55 anos. E a próxima vez que eu for ao Maverick, é Itumbiara, né? Itumbiara. Itumbiara é uma cidade linda, tem um rio maravilhoso. Que rio é aquele? Eu não sei. É o Paranaíba. Um rio maravilhoso que corta a cidade, tem um passeio, né, para a gente andar, é muito bom. Então, com a próxima vez que eu for lá no Maverick, eu vou te filmar para mostrar para os telespectadores, tá bom? Pô, que maravilha, hein? Tá bom, esse é o César, obrigado, amanhã tem mais. Até amanhã então, tchau.